quero te agradecer muito pela sua presença, pela sua disposição de estar aqui conosco hoje, participando dessa live, interagindo com a gente. Eu agradeço, assim, cara, tremendamente por você estar aqui com a gente. Agradeço o convite. Fica em paz. Muito bom estar aqui com você. Amém. Cara, queria perguntar a você se a gente podia começar já de cara com louvor. Pode? Posso sim. Eu posso pedir algum louvor ou você já preparou aí Pode pedir. Queria que você começasse, então, cantando a música Em Memória de Ti. Tá. Faz tempo que eu não toco, mas vamos lá. Vou tentar tocar. Tá bom. Fica à vontade também. Tá legal. Em memória de ti, partiremos o pão, o corpo que é dado por nós. E no cálice temos a nova aliança, teu sangue vertido por nós. Conflitos lembramos e oramos ao Senhor. Gratidão nos encheu e nos transbordou, pois por pecadores morreu. Eu sei, em memória de ti, partimos o pão, teu corpo que é dado por nós. E no cálice temos a nova aliança, teu sangue vertido por nós. Conflitos lembramos e oramos ao Senhor. Gratidão nos encheu e nos transbordou, pois por pecadores morreu. Eu sei, voltará com sua glória, Jesus Rei dos Reis, Maranata virá nos buscar. Subiremos em glória, voaremos aos céus, aleluias, iremos cantar, e com Ele iremos morar. Amém. Essa desenterrou, eu fazia tempo que não tocava. Rapaz, essa canção, eu comecei logo com ela porque, nossa, ela é muito linda, né? Muito bonita mesmo. A canção que a gente vê quanto há de rico nela, né? De conteúdo, de poético, bíblico. Quanto ela é linda de ouvir e apreciar. Isso é maravilhoso, cara. O que eu gosto muito nela é que, assim, para o meu repertório faltava uma música que cantasse sobre o momento da ceia, né? E é um momento sagrado, né, para a igreja, é um momento tão sublime, porque é onde a gente lembra o sacrifício de Cristo, né, pelos nossos pecados, e isso está muito atrelado à sua volta, né? Quando Paulo fala assim, fazendo em memória de mim, né? Ele coloca até que ele venha, né? Faça isso sempre, repita isso até quando ele retornar. Então isso está diretamente atrelado à nossa escatologia, né? A vinda ao retorno do nosso Salvador, né? Então isso deve emocionar a gente, isso deve tocar o nosso coração, né? É a mensagem central do cristianismo, né? Do evangelho. Com certeza, com certeza. Eu procuro ter um pensamento assim sobre os cantores, né? O pessoal que compõe as canções, que louvam, lança os seus trabalhos, e já tem aquela
vamos dizer assim, aquela carreira musical e tal. Aí eu procuro pensar assim, poxa, esse cara, ele atingiu, ou esse cantor, ele atingiu, assim, um nível tão interessante, porque ele compôs uma música que você pode pegar só essa música que ele fez e trabalhar o evangelho em cima dela, É. trabalhar testemunho em cima dela. Você pega uma única música e você consegue carregar várias coisas bíblicas numa só canção. Então, quando o cara chega nesse nível, é de dar glória a Deus, sabe? É de louvar. E aí eu queria começar aqui com umas perguntas que eu preparei, mas você fica bem à vontade. Tá, Eu diga. queria perguntar, já para a gente iniciar bem dentro desse papo, como é que você vê essa sintonia da música com a poesia e junto com o evangelho? Como é que você vê isso, assim? Como é que é para você? Bom, eu acho que a gente, quando fala de poesia, a gente está falando de uma estética, né? De um centro estético no texto que a gente está trabalhando. A poesia, ela é um estilo, né? Ela tem um estilo muito próprio, né? E é fundamental, então, que a gente converse sobre beleza, né? E aí fica bastante interessante a conversa, porque a gente começa a ver que o evangelho, ele não é só um conjunto de preceitos para a gente seguir cegamente e também simplesmente pensando assim, isso aqui é o correto, então eu vou fazer desse jeito. Jesus, ele cobra sempre dos seus discípulos o amor, né? O amor, o fazer de coração, o fazer com sinceridade. E para a gente fazer algo com sinceridade, com amor, com beleza, a gente precisa ver beleza no evangelho, né? Se você só vê um conjunto de regras, você não chegou lá, né? Não chegou lá. É preciso ver beleza. Então, quando a gente fala de música, de letra, de poesia, eu acho que a música, a letra, ela precisa o conteúdo, aliás, do evangelho, ele precisa te emocionar. Ele precisa tocar o teu coração. Você precisa ver beleza nele para poder falar sobre ele, cantar com ele, né? E transformar isso em música, né? Aí a estética, ela varia muito, né? Aí a gente entra na questão artística, linguagem, a gente entra num campo bastante vasto aí, né? Artístico. Mas eu acho que, em suma, seria isso. Para a gente poder compor uma boa música, uma música bela, a gente precisa ver beleza no evangelho, né? Um pastor para pregar e para tocar o coração das pessoas e para poder... ele precisa pregar emocionado, ele precisa pregar achando aquilo a coisa mais bela que pode existir, né? E o evangelho é a coisa mais bela que existe, porque é Deus que tendo todo o poder, ele reduz a sua glória, ele diminui, ele abafa a sua glória, se torna como um de nós, né? E ele se deixa morrer, né? Por nós, né? Por nós. Então, isso é algo muito belo, é uma intenção, é um sentimento, como diz Paulo, né? Tem o mesmo sentimento que houve em Cristo, né? Em Filipenses 2. Esse sentimento não está em nós naturalmente, né? Qual de nós, quem de nós abriria mão de poder, né? Do seu poder para poder favorecer alguém, né? Como diz Romanos 5, né? Olha, pode ser que até por um bom alguém ouse morrer, né? Mas Deus prova o seu amor para conosco quando ainda éramos pecadores, né? Nós éramos maus. Então, tudo isso é muito belo. A gente precisa se emocionar e para poder compor músicas belas para isso. Eu acho que esse é o mínimo, né? O músico que faz música cristã e não se emociona com o evangelho, ele é um traidor, né? Ele tá
ele na verdade não está fazendo aquilo com sinceridade, com devoção, está fazendo com alguma outra intenção, ganhar dinheiro, né, sei lá, alguma outra coisa. Então eu penso que isso é o primordial para você compor música cristã, né? Eu penso que isso é primordial. Entendi. Interessante isso que você está falando. A beleza, né, da canção, a poesia da beleza da canção está justamente na palavra, né, no Evangelho. Exato, exatamente. Ele em si só, ele nos traz toda a sua beleza, o seu conteúdo rico de ensino, né, para as nossas vidas. Isso é muito belo, isso, né? Isso é expressado em acordes, em melodias. É, verdade. Eu queria te perguntar como é que surge o processo das composições, como é que acontecem as canções suas? Vem primeiro a ideia da letra, vem primeiro a melodia, como é que acontece contigo? Eu não tenho um sistema único assim, de composição. Eu já compus de diversas maneiras. Eu já compus a música primeiro e depois eu pus letra na melodia que eu criei. Eu já fiz a letra primeiro e depois eu pus música na letra que eu criei. Então eu já fiz, e já fiz uma ou duas músicas com letra e música juntos, né? Mas o que é mais comum para mim é primeiro escrever a letra e depois pôr uma música, porque a letra para mim não é algo natural, né? Eu tenho que batalhar. Às vezes eu venho uma ideia na cabeça, um assunto para tratar, um sentimento, sabe, propício. Como diz o Estênio, às vezes o coração está molinho para você compor naquele dia, então você senta e escreve um texto, eu batalho no texto e depois eu ponho música. Eu tenho mais facilidade para musicar do que para escrever, né? Eu sou mais músico do que poeta, digamos assim, né? Eu tenho mais facilidade de pôr música. E então essa tem sido a minha forma. E uma outra forma que eu gosto bastante já que eu não escrevo tão bem, ou não é tão fácil para mim, é eu pegar uma melodia e mandar para o Estênio e Estênio põe uma letra, né, fantástica lá e pronto, resolve o problema. Tá aí, ó, você tá falando aí. O Estênio passou aí comentando, disse que você é um excelente musicista, né? Excelente violonista. Hoje eu estou mais enferrujado, mas eu tô tentando voltar à velha forma. Estou voltando a estudar um pouquinho mais. Eu ia até perguntar a você, justamente, porque eu conheci o teu trabalho, as tuas músicas, justamente por causa do Estênio. E aí fiquei sabendo que vocês fizeram uma parceria durante um tempo, cantando junto, tocando junto. Como é que foi? Olha que a gente ainda não parou, mas... Eu falo que a gente ainda não parou porque é só por uma questão de distância. Sempre que a gente estiver junto, a gente toca junto, né? Não tem crise. O Estênio está dizendo, manda a letra, você faz a melodia. Às vezes acontece também, já aconteceu. Como é que foi para você, assim, tocar tanto tempo com o Estênio e aprender com ele, assim, essa questão da música, essa vivência, né, que vocês tiveram um tempo juntos, assim, como é que foi isso aí para vocês? Isso foi um presente que Deus deu para mim, né? É um privilégio muito grande. Foi um presente mesmo. E o Estênio ele sempre foi muito generoso, né, comigo. Então, a gente se conheceu, né, ele me chamou para tocar, chamou para jantar uma vez na casa dele, a gente se conheceu melhor. E logo ele me chamou para tocar junto com ele, né, para acompanhá-lo. E o negócio deu muito certo, assim, a gente fez uma boa parceria, né? E então essa caminhada, falando aí, essa caminhada foi muito boa para nós, né? A gente passou por muitas coisas juntos, as nossas vidas, né, foram transformadas por Deus juntos, né? Nós passamos por muitas coisas pessoais juntos e eles me ajudaram, me apoiaram, até assim, questão de doutrinariamente falando, nós crescemos juntos, muito, né, nesse tempo.
E, enfim, a gente tem aprendido muito junto, né? E a gente, eles me têm como filho e eu tenho eles como pais, né? É essa relação que a gente tem, né? Qualquer coisa que eu tô aflito e tal, eu mando mensagem para a Selma, mando mensagem para o Stênio, peço conselho, ajuda, eles me socorrem, né? Então a gente, enfim, tem uma relação assim muito próxima mesmo. É quase que de sangue. Na verdade, é do sangue do cordeiro. A gente, né, tem uma relação de sangue baseada no sangue do cordeiro. Isso é uma bênção, é um presente mesmo na minha vida. Amém. Glória a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor. Essas coisas que o Senhor nos proporciona é maravilhoso, né? É muito bom. A amizade, o companheirismo, né? A gente ter sempre alguém ali nos discipulando, nos ensinando, né? Nos trazendo orientação na palavra. Isso é maravilhoso. Vamos de música? Vamos. Tem alguma para pedir ou posso tocar uma aqui? Não, eu ia pedir uma, mas se você quiser tocar uma que você já queira mesmo, você esteja pensando, fica à vontade também. O compositor, ele sempre quer tocar a última que ele fez, sabe? Eu sei que todo mundo quer ouvir. Eu ia pedir. Ah, é? Eu ia pedir. Que legal. Eu ia até dizer para você, teria como você cantar a última música que você fez? Eu estava ouvindo. Que legal. Ótimo. O Stênio sempre fala assim que as melhores canções estão perdidas, né? E a gente sempre acha que a última música que a gente fez é a melhor, né? Só que as pessoas querem ouvir a que elas conhecem, não querem ouvir a última que você fez. Então eu queria tocar essa, porque eu acho que é um assunto que está fora de moda, falar sobre o céu, sobre a nossa vida, que não que vai ser com Cristo, a nossa vida plena, né? Com Cristo. Então eu fui sobre esse assunto e, enfim, deixa eu cantar. Haverá uma nova história, vivo aqui, só um prelúdio dessa grande sinfonia que a Trindade escreveu. Este tempo é o fim, sempre fim é o primeiro movimento dessas vidas, um concerto pacto eterno que em Cristo se firmou. O final não está aqui, neste mundo de aflições, onde a alma não descansa, e a matéria já morreu. Nesta estrada sob o sol, isso convenceu meus olhos a enxergar naquela cruz do portal pra salvação. O que aguardo será belo ver meu Cristo glorioso, ver meu Rei tão poderoso, o seu cetro levantar, o que tem a esperança de ouvir doces palavras do meu grande Salvador, Salvador, vem meu filho, este é o céu. Amém. Louvado seja o nome de Deus. Que benção, cara.
Que bênção. E glória a Deus. Glória a Deus pelo nosso verdadeiro lar. É na glória com Cristo, não é aqui nesse mundo passageiro, onde a ferrugem vão corromper, mas é juntamente com Cristo, né? Na glória eterna. Maravilha. É isso que emociona a gente, né? É isso que faz a gente compor, é saber que a gente pode passar, viver a maior penúria aqui nessa terra, mas que existe algo reservado, né? Algo poderoso, lindo, né? Belo, pleno, né? De alegria, em outro lugar, né? Preparado para nós, né? Isso é uma bênção. O novo céu e a nova terra, né? Onde Exatamente. Só haverá alegria, né? Estaremos com o mestre ali para sempre. Já vai começar com uma festa de casamento, depois é comemoração por toda a eternidade. Verdade, verdade. Queria perguntar para você como a gente pode fazer da música uma ferramenta de ensino. Poxa, a música ela é riquíssima para ensinar qualquer conteúdo. Aliás, eu tenho para mim que é por isso que Deus permitiu que a música fosse a única arte, digamos assim, né, a entrar no seu culto, né, no culto solene, por conta da sua didática, por conta da sua forma que acaba, ela carrega um conteúdo, e nós somos pessoas do conteúdo, né? Nós temos uma mensagem, nós temos o Evangelho. Deus determinou que o Evangelho fosse passado pela pregação da sua palavra. E a música, como ela tem aquela melodia, ela carrega uma melodia, quando isso é aliada à mensagem, cara, ela gruda na nossa mente, né? E a gente consegue ficar com essa mensagem para sempre, né? Então é uma ferramenta poderosíssima. Não é à toa que Lutero usou, né, muita música no processo da reforma, porque ele queria ensinar o conteúdo, né, das escrituras para um povo que muitas vezes não tinha ainda acesso à Bíblia na sua língua. Então a música era o que ensinava, né? O texto da música era o texto que ia alimentar o povo, né? Então isso é bastante interessante, né? Uma ferramenta fortíssima, né? Eu tenho usado, né, música para ensinar crianças, né? Eu tenho feito isso também, né? Sim, isso é muito bom. Eu tenho percebido, você tem feito trabalhos excelentes, né? Você tem feito álbuns voltados para o ensino para criança, né? Bem interessante mesmo, né? Um conteúdo importante, né? Que a criança ela deve ter esse conhecimento também, né? Já conhecimento bíblico, da palavra, para ela já se habituando ao Evangelho, né? Acho bem interessante também esse trabalho que você faz. É isso mesmo. Por exemplo, um exemplo que eu tenho para isso, né? É uma música que eu fiz um trabalho sobre os 10 mandamentos. Eu preciso até finalizá-lo para poder lançar, né? Mas já tem alguma coisa no meu YouTube, né? No meu canal do YouTube. Que é, por exemplo, dentro dos 10 mandamentos, eu tenho lá o não adulterarás, né? E como que a gente aborda esse assunto, né, para ensinar as crianças? Como que eu falo não adulterarás para as crianças, né? É uma coisa complexa, né? E até nessa música eu pedia um socorro pro Estênio lá e tal, aí ele deu essa ideia, né, de fazer uma ênfase na questão da fidelidade, né, da fidelidade. Não na questão do adultério em si, né, mas na questão da fidelidade, né. Então a música ficou assim. Deus fez um homem, uma mulher, fez um e outro para serem um só.
Um para cada um, sim, um para cada um. Deus os uniu, fez o melhor. Um para cada um. Um para cada um, sim, um para cada um. Deus os uniu, fez o melhor. Um para cada um. Deus preparou alguém para você, fez um e outro para serem um só. Um para cada um, sim, um para cada um. Deus os uniu, fez o melhor. Um para cada um. Amém. Então, qual é a mensagem do não adulterarás? É que Deus preparou a pessoa para ficar com você, a pessoa para você viver, né, do lado a vida inteira, né? Então isso pressupõe que você seja fiel a essa pessoa durante a sua vida, né? Então o mandamento ele tem a fidelidade como foco e não você ser fiel amando, né? Amar e ser fiel, né? Esse é o cerne do mandamento. Né? Então, isso é que é legal, da gente tentar musicar os 10 mandamentos, porque aí você vai você vai ensinar esse conteúdo para a criança. Ela vai crescer sabendo que Deus fez um homem para uma mulher e uma mulher para um homem. Né? Exatamente. De quebra, eu já arremato esse negócio do homossexualismo também. É um homem e uma mulher. Não tem outra forma. Estava até pensando nisso também, porque acaba sendo a música, né? Acaba sendo uma ferramenta tão forte, tão importante, que você aborda várias questões nessa canção, né? A respeito da fidelidade, do casamento, né? De você, né, ser fiel, combatendo também com a palavra essa questão da homossexualidade, que tem sido tão forte, né, nos dias de hoje, e levando para a criança, né, que é o futuro da nação, né, as próximas gerações. Isso é muito importante. Isso é muito bom mesmo. Eu dou glória a Deus porque tem pessoas como você, como o Stênio, que tem levado esse trabalho para crianças, e a gente tem a oportunidade de levar as crianças, né? Eu ainda não sou pai, mas um dia, se Deus me der a oportunidade, vou estar apresentando esse trabalho, e é muito bom, muito interessante, cara. Glória a Deus. A gente tem o trabalho já, a Bíblia diz, né? A gente já tem nas mídias digitais aí, e ensina o catecismo infantil, né? Tá musicado, os 10 primeiros assuntos receberam cada uma função, né? Então também é riquíssimo. Meus filhos, eles ouvem praticamente isso, né? Eles estão na fase mesmo de serem doutrinados, então só escutam isso. Eles precisam aprender, né? Então é muito bom. Glória a Deus. E quais são as suas referências musicais, assim? Você cresceu ouvindo o quê? Quem lhe ajudou, assim, nas referências, na influência? Bom, quando eu era criança, assim, os meus pais, a minha família sempre foi muito musical, né? Então, na igreja, a gente sempre trabalhou muito com música, desde criança. Então, isso me influenciou demais. Mas os meus pais, eles não eram muito de escutar música. Eles não escutavam muita música. Então, eu logo que virei pré-adolescente, né? Ali com uns 9, 10 anos, tal, eu comecei a me interessar por música, e comecei a estudar violão, aí eu comecei a ouvir um pouco mais de música, e eu comecei a ouvir Milad, Vencedores por Cristo, Grupo Logos, o Elo, né, na época tinha o grupo, antes do Logos, né, tinha o Elo, e essa variedade aí do que existia ali na época, né, de música cristã, né? Eu ouvia tudo, eu tenho um tio que tinha muito CD, né? Muitos discos, LP, sempre ele.
Então ele me ajudava muito nessas referências, né? Aí eu decidi que eu ia ser músico, né, para valer. Aí o meu leque se abriu, né? Eu fui ouvir de tudo para poder ter repertório. Aí eu fui ouvir música brasileira, de tudo. Aí eu fui ouvir jazz, ouvir Pat Metheny, ouvir Richard Bonar, e de tudo. Aí, né, as referências são muitas, né? Mas de música cristã, realmente, Vencedores por Cristo talvez é o que mais me influenciou, né? No meio cristão. Aí a gente tem uma década de 90 meio negra, né? Em termos de influência do gospel, né? E que a gente padece até hoje, né? Com essa industrialização da música evangélica. Mas as minhas referências são as antigas mesmo. Nada novo assim hoje eu escuto, praticamente não escuto, né, o que é feito hoje. Assim, tem coisas boas, né? Não estou dizendo que não tenha coisas boas, mas o que eu escuto praticamente é Sting, né, e as coisas mais antigas. Entendi, perfeito. Eu também praticamente sou nessa mesma linha aí também. Eu escuto muito pouca coisa do gospel, né? Dessa coisa hoje, né? Com muitos holofotes, sabe, essa coisa do gospel. Escuto bem também as canções mais antigas, mais do tempo que eu me converti, né? Conheci várias, como você falou aí, Vencedores, Grupo Elo, aí cantores como Jorge Camargo, João Alexandre, né? Sim, João Alexandre me influenciou bastante. Né? Aí vem uma nova geração também, como você, o José Bianchi, o Eduardo Mano, o Projeto Sola, pessoas que estão, graças a Deus, cantando músicas cristocêntricas, músicas que vão nos trazer ensino bíblico, vão acrescentar para a nossa caminhada cristã, né, para a nossa fé, e isso é maravilhoso. Glória a Deus por isso. Queria pedir mais uma canção aí, daria certo? Vou cantar, então, uma que eu fiz, uma que o Stan me mandou letra e eu pus música. Essa vamos lá. É meio incomum, chama Escrito de Dívida. Voou nas grades da prisão, da cela onde prendi a folha de papel manchada e o vento forte carregou. Não pude ver o que dizia, porque ainda estava à noite. Notei em meio à escuridão a cor mais rubra do que alva. Com lágrimas eu entendi meus crimes silenciados, mas em marcas e borrões, com sangue ele escreveu, liberto, salvo, perdoado, dizia o escrito ali, a dívida fora cravada, na cruz que inocente morreu, caíram as minhas algemas, ferrolho da cela se abriu, corri para o destino certo, lá fora Cristo me esperava. Voou nas grades da prisão, da cela que prendi, a folha de papel manchada, o vento forte carregou. Não pude ver o que dizia, porque ainda estava à noite. Notei em meio à escuridão a cor mais rubra do que alva. Com lágrimas eu entendi
meus crimes sentenciados, mas entre marcas e borrões, com sangue ele escreveu, liberto, salvo, perdoado, dizia o escrito ali, a dívida fora cravada, na cruz que inocenta caíram as minhas algemas, o olho da cela se abriu, e para o destino certo, lá fora Cristo me esperava. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o texto de Colossenses, né? Quando Paulo diz que o escrito de dívida que contava contra nós foi rasgado, né? Foi rasgado completamente na cruz. Então, isso é uma preciosidade, né? Uma preciosidade. Liberto, salvo, perdoado, né? É uma redundância, né? Liberto, salvo, perdoado. É tudo isso que a gente foi, né? Ali na cruz do Calvário. Glória a Deus. Essa canção estava aqui na minha lista também. Estava na lista também. Tá, muito bom. Se você comentasse um pouquinho, assim, na sua visão também, até nos dando alguma orientação, né, aconselhamento, sobre o papel do ministro de música. Como é que você vê o papel do ministro de música na igreja, assim, no culto? Poxa, isso é bastante interessante e é um assunto muito amplo. A gente precisaria fazer uma outra live, né, para falar sobre isso, mas eu acho que, a grosso modo, o ministro de música é tudo o que a maior parte dos ministros de música não são, né? Geralmente os ministros de música, eles não conhecem a fundo liturgia, né? Eles não estudam liturgia, eles simplesmente fazem uma ordem de culto e aquela ordem de culto não tem relação direta com as escrituras, né? Por exemplo, eu penso que um ministro de música, ele não cuida só da música, né? Ele deve escolher o melhor repertório baseado na melhor teologia. Então, ele precisa ser um conhecedor de teologia, né? Ele não pode ser... Como a gente falou do aspecto didático da música, a música ensina. Sempre ensina. E ela pode ensinar o que é bom e pode ensinar o que é ruim. Se você cantar o que é bom, a congregação vai aprender o que é bom. Se cantar o que é ruim, ela vai ficar no ruim. E às vezes nem só o ruim. Existem aquelas músicas que não dizem nada, né? Que não ensinam nada de prática. Ela simplesmente nota ali, ela fala que vai cantar um louvor ao Senhor, mas ela não canta, na verdade, um louvor, ela só fala que vai cantar um louvor. Ela enaltece a presença do homem ali no culto para oferecer alguma coisa a Deus, né? Ele tipo mais ou menos assim: Senhor, eu vim aqui para oferecer um louvor ao Senhor, né? Mas isso é irrelevante. Isso é irrelevante, porque no momento do culto, nós devemos enaltecer a presença do próprio Deus, né? Os atributos do próprio Deus. Então, eu vejo que quando eu coloco esse critério aí na escolha de música, 50% do repertório atual cai por terra, né? Porque a maior parte das músicas enaltece a presença do homem ali no culto, buscando a face de Deus. Mas isso é irrelevante, né? É irrelevante. Veja nos Salmos, nos Salmos também, mas veja no livro de Apocalipse, como Deus é adorado, né, na glória, né? Como os anciãos, os seres viventes e os anjos adoram ao Senhor lá na glória, né?
ao que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam a glória, o louvor, a honra, a sabedoria e o poder e a riqueza, né? Ao que está sentado no trono. Então, ao Deus, ao Senhor, porque criaste todas as coisas, porque tudo fizeste, e com a tua palavra tudo veio à existência, ou então ao Cordeiro, porque resgataste toda a gente, de toda a raça, povo, tribo, nação, e compraste para Deus esses homens e tal. A obra de Cristo é enaltecida, a pessoa de Deus é glorificada, é louvada pela sua obra. Então, eu vejo que a gente, na igreja, trabalha muito com promessa e pouco com execução, né? A gente canta que vai louvar a Deus, mas não canta aquilo que ele fez. Porque a gente louva a Deus quando a gente cita aquilo que ele fez. A obra de redenção, a sua criação, os seus consolos operados a sua consolação operada pelo Espírito Santo, a bênção de termos a sua palavra, a bênção da comunhão dos irmãos, que tudo isso são meios de graça que Deus atribuiu, né, que Deus colocou para nos abençoar, e isso não é cantado. Então, o ministro de música, ele precisa ser teólogo, né? Ele precisa ser teólogo, né? E ajudar o pastor, muitas vezes, porque o pastor não tem essa mente voltada para liturgias, o que é uma pena, né? O pastor, todo pastor deveria ser um liturgista, digamos assim, né? E ele deveria ajudar principalmente na música, porque não é a área do pastor, né? Então, ajudar o pastor a escolher o melhor repertório, aquele repertório rico que enalteça a Deus e ensine a igreja, né? Enfim, a gente pode falar horas sobre isso, mas eu penso que isso é o primordial, né? O ministro de música, ele não trabalha só com música, ele trabalha com teologia, né? Amém. Realmente é um assunto bem amplo, né? Que daria muito pano para manga, né? Daria muito o que falar, né? Para a gente aprender e tal. E, assim, é muito importante, né? Como você colocou, né, sobre o papel do ministro de música, né? Tem que ter o conhecimento da palavra, né? Tem que estudar teologia, até para que venha levar canções que levem a igreja a adorar a Deus, né, nos seus atributos, né? Que levem a obra de Deus, né? Infelizmente, o ministro de música, hoje ele virou mais um showman, né? Então ele faz ali um espetáculo ali, né, de música, e a maior parte dos músicos, infelizmente, também não estão interessados em aprender teologia. Então eles estão lá simplesmente para tocar. Se o som tá bom, o arranjo é legal, tá tudo certo, né? Tá tudo bacana. Então é difícil ter um músico que tope tocar sozinho numa igrejinha pequenininha, né? Para ajudar aqueles irmãos, para acompanhá-los, para influenciá-los. Geralmente os músicos querem estar onde tem um monte de músico bom, né? Porque eles querem fazer um baita som. Então, precisa haver um avivamento aí no meio dos músicos, né? Eles descubram o ensino teológico, né? O prazer da teologia, a beleza da teologia. A teologia precisa encantá-los também para eles poderem ajudar a igreja, né, de forma verdadeira, né? Exatamente, perfeito, perfeito. E a gente percebe, né, que infelizmente, né, como você colocou bem, os músicos às vezes não se preocupam, né, em fazer a obra do Senhor, né, com prazer, sem olhar para, eu estou com o instrumento tal, esse instrumento é bom, esse equipamento de som é bom, então eu vou tocar, vou louvar. Mas às vezes as coisas de Deus, elas são simples, ela está ali na simplicidade. Deus vai ver o teu coração, o teu prazer em louvar o Senhor, em levar a igreja a adorar o Senhor, né? Cantar. Isso a gente tem que seguir.
atentar para isso, para que Deus seja glorificado, né? Você é ministro de música? Você é músico? Não sou ministro de música formado, sabe? Em questão de música e tal. Mas a gente ajuda na congregação, na igreja. Sou de uma igreja batista. Eu ajudo no Ministério do Louvor com um pouco que a gente sabe. Tá. Bênção. Para a honra e glória do Senhor. Amém. Tô de olho aqui no relógio aqui, mas a gente tem ainda 15 minutos, se eu não me engano. Dá para cantar mais uma canção. Vou cantar, então. Vou cantar uma música. Vou cantar o Salmo 131. Tá? Oh, meu Senhor, tu que me conheces, bem de perto o meu coração. Não é soberbo, nem são altivos os meus olhos. Não procuro grandes coisas maravilhosas. Vi sossegar, fiz calar como a criança que dormiu nos braços de sua mãe. Assim é pra mim, minha alma espera, pois, ó Israel, agora e sempre no Senhor. Ó meu Senhor, tu que conheces bem de perto o meu coração, não é soberbo, nem são altivos os meus olhos, não procuro grandes coisas maravilhosas. Fiz sossegar, fiz calar como a criança que dormiu nos braços de sua mãe. Assim é pra mim, minha alma espera, pois, ó Israel, agora e sempre no Senhor. Ó meu Senhor, tu que conheces bem de perto o meu coração. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Esse texto também é lindo, né? Sim, essa canção é muito bela também. Muito linda. Muito bom mesmo. Queria que... Selminho, saudade de você. Selma, né, do Stênio, passou aí comentando. Muito bom. Queria que você, se você quiser aproveitar também, para falar um pouquinho da tua experiência nas aulas. Eu vi que você tem dado aulas de violão. Como é que tem sido essa experiência? Acho bem bacana o que você tem feito. Eu dou aula já há muito tempo, né? Uns 25 anos já, né, eu dou aula. E eu resolvi agora fazer essa experiência, né, de dar aula pelo Instagram, para oferecer para quem quer
do zero, quem tentou tocar violão e não conseguiu, aqueles que se frustraram porque foi muito difícil. Então eu estou tentando oferecer um caminho. Tá travada a imagem, disse a Selminha aí. Tá travado para você? Aqui não, até agora não está travando. Para mim também não. Então eu quis oferecer um caminho que é um caminho que eu fiz para aprender violão. Na verdade, eu aprendi violão como todo mundo aprende, mas depois eu fui estudar, né? E aí eu vi que aprender a tocar violão assim, ó, né, além de não ser bonito, ele é difícil, tá? Fazer essas mudanças aqui, ó, elas são tecnicamente difíceis. Pra quem nunca trabalhou com os dedos dessa maneira, é um movimento muito complexo. Então, eu estou oferecendo uma nova didática. Nova didática não, uma didática do violão clássico, né? Estou oferecendo essa didática para as pessoas conhecerem, fazerem um caminho diferente e trabalharem com o instrumento de maneira mais musical. Mais musical. Por exemplo, é muito diferente eu tocar isso aqui. Sei lá. Todo mundo gosta de tocar isso aqui, ó. Todo mundo gosta de tocar isso. Né? Todo mundo. Tem até um filme que o cara pegou o violão para tocar e tinha numa loja de instrumentos tinha uma plaquinha proibido tocar Starway to Heaven, né? Porque todo mundo toca isso. Por que a pessoa gosta de tocar isso? Porque o resultado é bonito, né? Isso aqui é muito de violão clássico. Você está trabalhando não em bloco, você está trabalhando uma melodia no violão. Então, o caminho que eu proponho é esse, é você fazer a primeira música que tem lá para tocar, é isso aqui. Essa é a primeira música. Se fosse no violão popular, a gente faria isso aqui, ó. Eu teria que cantar a melodia. Então, o aluno não, ele já vai tocar a melodia e a harmonia junto. Claro que a harmonia é só um baixo, né? Mas quando eu toco o baixo em Lá e passo essa melodia, Lá, Dó, Si, Lá, o meu ouvido já entende que é o acorde de Lá menor. Meu ouvido já cria todo o contexto de Lá menor. Eu não preciso tocar o acorde para o meu ouvido entender que é Lá menor. Então é mais ou menos isso. Tá? Perfeito. Eu acho muito boas suas aulas, acompanho, tento aprender um pouco também, mas eu vou chegando lá, devagarzinho, vou chegando. Tá gravado, é só seguir. Isso, eu tô olhando lá. Eu tô de olho aqui na hora, porque está se avançando. A gente tem 5 minutos. Eu queria já te agradecer novamente pela sua disposição, pela sua gentileza, né, de se dispor e participar aqui da live, abrilhantar essa noite, nessa live. Muito obrigado pelas palavras, pelos conselhos, pelas canções maravilhosas. E que Deus seja glorificado a cada dia, através da tua vida. Que Deus te abençoe sempre no ministério, a família. Eu queria que você louvasse, se fosse possível, a música Ao que Atende as Orações, para a gente encerrar essa live aí. Ao que atende as orações, ofereço meu louvor, pois se inclina para ouvir quando clamo. Eu no pó implorar, vem
e ao responder em secreto ele faz maravilhas. Ele é santo, isso alto é o trono onde habita Deus, mas também habitar contrito coração do pobre sem pra erguer quem cai. Ao que atende às orações, venho aqui oferecer tudo quanto recebi, foi por graça. Vem minha alma reverente, louva Cristo que se entregou por ti. Uma porta então se abriu para que eu chegasse ao Pai com ousadia e fé. Mas o Filho que voltou, ao que atende às orações, ofereço meu louvor, pois se inclina para ouvir quando clamo. Aleluia. Glória a Deus. Muito obrigado, meu irmão. Para encerrar, cara, eu queria ler só esse versículo que está em Salmos 7, versículo 7, que diz: ofereçam música a Deus, cantem louvores, ofereçam música ao nosso Rei, cantem louvores, pois Deus é o Rei de toda a terra, cantem louvores com harmonia e arte. Aí numa versão diferente, mas é isso, que possamos continuar louvando ao Senhor, cantando louvores ao Senhor, que Deus continue usando a tua vida nas composições, nas canções, como músico, como ministro de louvor, e muitíssimo obrigado mais uma vez. Eu agradeço, foi muito bom. Muito obrigado pelo convite. Beijão para todos. Salinha, beijo para vocês. Obrigado aí, pessoal, que acompanhou a live, que participou com a gente. Que Deus continue abençoando a vida de todos. O Estênio, que esteve aí conosco. Deus te abençoe, Estênio, Selma. É uma honra participar de tudo isso e que Deus seja sempre glorificado. Amém? Amém. Boa noite. Grande abraço.